Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o pastor Zé Ferreira, né? E Aleluia, Jesus. Deus prepara o melhor para nós. É verdade. Com certeza. Deus. É maravilhoso. O melhor está com Deus. Deus é bom. Nós vamos falar da fé. Estamos precisando ter muita fé. Aleluia. Tempos difíceis, trabalhosos. Se não tivermos fé, Aleluia, vamos Jesus. ficar enganchados pelos caminhos. Porque a fé foi sempre o vínculo mais poderoso, Glória a Deus. mais maravilhoso que ocorreu em todos os tempos. E que a fé, como nós vamos vou ler Aleluia, aqui no Jesus. livro de Hebreus 11, fala da fé, mas depois nós vamos confirmar isso em outro livro. Quando Jesus ele fala da fé, Jesus distribuiu a fé para alguém que usou a fé, né? E a Verdade. gente vai escolher e a gente vai ver que quem foi usado para chamar a atenção de Jesus, nem crente não era. Eu vou dar esses exemplos, os irmãos entender, né? Então vamos procurar, né? Livro de Hebreus 11, do primeiro ano, fala exemplo de fé, está o título. Fala assim, 11, o primeiro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não veem, porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Aleluia. Ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou, visto como antes da sua translação alcançou o testemunho de que agradou a Deus. No 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que buscam. Amém? Amém, Jesus. Pode se assentar. Grande é Deus. O nome de Jesus Cristo, né? Oh, Estamos glória a vendo Jesus. palavra em sempre de fé. Então, Santo é Deus. tem gente que vem para a igreja, irmão, mas não vem com fé. Ele vem pela fé dos outros. Aleluia, Tem aleluia. pessoa que está vivendo, não é só fé, está vivendo a fé dos outros. Exatamente. Então, quando a pessoa passa a viver a fé dos outros, é uma prova que essa pessoa já está derrotada. Porque a Aleluia. fé minha não vai salvar você, e nem a minha fé vai tirar a vitória de que Deus tem para mim na sua vida. A minha fé é para mim, a sua fé é para você. Então cada um tem que buscar a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque sem fé, já está falando a palavra de Deus, ele diz, sem fé é impossível agradar a Ele. Porque sem fé, você vem para a igreja pensando em comida, que é o que acontece. As pessoas vêm para a igreja atrás de comida hoje, atrás de bem que perece. Já comprova que a pessoa não está tendo fé. Porque quem tem fé, a própria palavra em Hebreus diz, aqui em 10:35 vai falar que o homem que tem fé, ele vive pela fé. Ele não vai viver por nada a não ser pela fé. Então, a Glória a fé Deus. é uma energia positiva do reino de Deus que faz você abrir mão de muitas e muitas coisas para alcançar o melhor de Deus, para alcançar o que Deus tem preparado para mim e para você. Porque ninguém quer abrir mão de nada hoje. As pessoas querem abrir as mãos para abraçar as coisas, mas não querem tirar o que está nas mãos para poder chegar mais perto de Deus. Porque às vezes a pessoa tem algo na mão, mas aquele que está na mão dele não pertence a Deus e nem é de Deus. E a pessoa quer estar com Deus, mas com as mãos cheias de iniquidade, as mãos cheias de coisa ruim, coisa que não pertence ao Senhor. Então, isso não é fé. Glória a Deus. Fé é você abrir mão do mundo, abrir mão das coisas fáceis que tem nesse mundo, que é agradável, e dizer, eu não preciso disso.
Na verdade, a fé não precisa de nada do mundo. A fé, ela conduz nós ao mundo espiritual para que nós possamos ter um certo de viver aqui nessa terra sem depender de nada. Depender somente da glória de Deus, do poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, às vezes, você pode estar em casa sem nada para comer, ou sem um dia, sem nada, mas você deve, pela fé, você vai suportar um dia, 2 dias, até Deus mandar alguém que vai te socorrer, vai te ajudar, como os exemplos dos homens de Deus. Agora, hoje, Glória a Deus. as pessoas dizem que tem fé, mas a fé dele é para pedir as coisas dos outros. Isso não é fé. Fé de pedir? Fé é para dizer a você? Não, fé é quando você acredita no seu Deus e deixa o seu Deus usar automaticamente alguém levar até você o que você precisa. Isso é fé. Porque se eu chegar aqui e eu começar a reclamar, irmão, estou isso, estou aquilo, alguns de vocês vão se compadecer e vão me dar alguma coisa, porque eu estou me reclamando, eu estou murmurando, eu estou até mesmo. Isso não é fé, isso é falta de fé, porque eu estou expondo à igreja uma coisa que eu não posso fazer. Porque se eu tenho fé, eu posso estar passando o que eu estiver passando, mas eu não posso demonstrar isso para ninguém. Para ninguém. Eu tenho que mostrar primeiro para Deus que eu acredito no projeto dele, que eu acredito no chamado que ele tem comigo, e eu não vou me reclamar e nem abaixar a cabeça para ninguém. Quer dizer, tem pessoas que dizem, está cheio de pessoas que ajudam espiritualmente. Ajuda em que sentido? Você falou para Deus o seu problema? Jesus. Aí você não falou para Deus o seu problema, mas falou para sua amiga, para o seu amigo. Então eu fico irado com isso. Pessoas falando seus problemas, para quem não pode fazer, para quem não pode resolver, para quem não pode ajudar. Deus fica irado com isso, porque você está dizendo que confia mais naquela pessoa, naquele amigo que você tem, do que no próprio Deus, que é o Criador e é o provedor das coisas. Deus fica irado com esse tipo de gente que fica acreditando que a pessoa vai te ajudar, que a pessoa é capaz de te tirar um problema e te ajudar. Não, a pessoa vai te enfiar mais no problema, mais ainda para baixo. Porque as pessoas que não têm Deus e que não confiam no Senhor, eles adoram quando a pessoa começa a reclamar de Deus, reclamar que está ruim, para ele sair falando com o vizinho, para ele, para o outro, dizendo, a crente está chorando aí, a crente está passando mal, a crente perdeu tudo, a crente está isso, está aquilo, a crente está assim. Por isso que nós temos que ter entendimento e sabedoria. Não falar nada dos seus problemas para quem não pode resolver. Aleluia. Isso é fé. Meu Deus. É você acreditar Grande é o teu poder, que você vai falar para Deus e Deus vai te visitar de uma forma diferente. Porque é bom Glória a Deus. quando você está necessitando de alguma coisa e chega alguém até você e te supre com aquilo que você precisa, mas que você não falou para ninguém. Você vai ter certeza que isso é Deus que está agindo, porque você não falou para ninguém, mas você fala para Deus do mundo, e depois diz que Deus está usando alguém. Não, Deus, as pessoas estão com pena de você, estão tendo pena, e um ajuda lá, outro de cá. Isso não é servir a Deus, isso é falta de fé. Se expor aos nossos problemas, expor Glória a alguma Deus, coisa, meu porque Pai. todo ser humano tem um ponto fraco. Santo de poder. E seu ponto fraco, você não pode revelar ele para ninguém. Porque no ponto fraco, o inimigo pode entrar por esse ponto fraco e destruir a sua fé, destruir a sua força, e daqui a pouco você está sem poder vir para a igreja, você não está sem poder fazer nada, porque você está se sentindo uma pessoa envergonhada, uma pessoa triste, porque tanto fala pobre. Aí e tem pessoa que diz assim, eu estou sendo perseguido. Não, você que criou essa perseguição para você. As pessoas criam perseguição, depois vai a culpa em Deus. Eu sou, por eu ser tão grande homem de Deus, estou sendo perseguido. Não é nada disso. Isso é você que criou a situação para você. As pessoas criam a situação Deus é porque maravilhoso. a fé é pouca. Deus é A bom. fé é pequena, né? Então Glória você a tem Deus. que Glória aprender a administrar o mundo espiritual, administrar a nossa vida espiritual. Isso é o que nós temos que aprender. Administrar a nossa vida espiritual e estar atento glória. para que não se exponhamos a pessoas que possam nos esclarecer no nosso ambiente de trabalho, Santo é em algum Deus. lugar, alguma coisa, a pessoa começa a falar de você. Nosso ambiente de trabalho, nós como de Deus, nós temos que ser ali uma pessoa que as pessoas tenham autoestima por nós. Dizer, esse homem é um homem de Deus mesmo. Fechar as brechas, fechar todas as coisas, para não deixar que alguém venha expor o nosso nome
ou nós devemos fazer com que alguém se escandalize com o Evangelho por causa de mim, por causa de você, porque diz que é daquele por quem vier escândalo. Como é que acontece, irmão? Se eu sei que alguém está no pecado, está errado, eu não posso falar nem isso para ninguém, porque ele está no pecado, eu tenho que falar por ele e pedir a Deus que venha libertar ele desse pecado. Porque se eu falar para alguém vai se escandalizar, porque às vezes alguém conhece esse homem, conhece essa mulher, e alguém vai se sentir escandalizado, porque está sendo então, às vezes você não cometeu erro, não cometeu escândalo, mas se você pegar uma pessoa que cometeu e sair espalhando, você está pecando. Você está espalhando as coisas, você está fazendo um testemunho no Evangelho. Que as coisas, quando deu errado e dá errado, o fogo, quando está aceso, o fogo mal tem que apagar. Não é acender mais, e nem tem que apagar. Isso é fé. Isso é você ter fé de ajudar teu irmão para ele crescer no reino de Deus e ir para o céu. Isso é fazer uso da palavra de Deus com ninguém. Então, nós estamos vendo essa palavra aqui, por essas palavras que nós lemos aqui, que fala da fé, nós estamos vendo que tudo que tem aqui no mundo foi feito através da fé, da palavra de Deus. Foi feito não dá para explicar, como está falando do mundo, que foi criado pela palavra de Deus. Não existia, de repente começou a aparecer. Uma coisa que você não está vendo, daqui a pouco aparece pela palavra de Deus. Deus deu vida e Deus criou coisas que ninguém viu e de repente passa a ver no segundo. Isso é a operação de Deus. Como se explicar isso? Como explicar essa situação? Então, é coisa que só Deus faz pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus. Ele faz coisas grandes. Como nós temos um exemplo aqui que falou de Enoque. Enoque foi trasladado para não ver a morte. E foi trasladado, porque aí você vê o exemplo, por que ele foi trasladado? Porque antes de sua translação fez coisas que agradou a Deus, fez coisas que chamou a atenção de Deus, andou segundo o que Deus mandou ele fazer, ele fez. Ele não foi essas pessoas que ele vai fazer, ele faz. Ele fez tudo de acordo com a palavra de Deus. E quando nós faz tudo de acordo com a palavra de Deus, o que você pedir, ele vai te dar. O desejo dele era não descer essa terra fria, era ser arrebatado e alcançar esse desejo do seu coração. Quer dizer o quê? Tem pessoas que não tem nem sabedoria que fala assim, não tem jeito, até para a morte tem jeito. Porque aqui Deus deu um jeito na morte. Aqui a morte não reinou sobre este homem. E ele foi arrebatado. E não só esse não, muitos foram arrebatados, mas veio na Bíblia que foi arrebatado, não sei só ele, foi alguns que foram arrebatados, né? Já, porque Deus está provando que quando nós estamos com Ele e temos fé, tudo é capaz, tudo é capaz. Nós precisamos ter fé para que as coisas aconteçam. Precisamos ter fé para que aconteça o milagre. O milagre não vai acontecer na minha e na sua vida se eu não tiver fé. Se você não tiver fé, você pode subir no monte, descer monte, você pode orar noite, dia, você pode passar dia em vigília, noite em vigília. Mas se a tua fé não estiver ativada, nada vai funcionar. Porque não adianta você orar sem acreditar que vai ouvir uma resposta. Não adianta você ir no monte sem acreditar que Deus vai agir, alguma coisa a teu favor. Não adianta você fazer nada disso se você não acredita que o mundo espiritual está trabalhando a seu favor. Se você não acredita nisso, não ore e não busque perder tempo. Mas se você acredita, você vai confiar e vai acreditar e vai buscar a voz de Deus. Ao contrário disso, irmão, é só perder tempo. É só perder tempo. Quantas pessoas estão perdendo tempo dentro da igreja? Chega aqui, louva, quer buscar, mas não quer nada com o Criador. Não quer se afirmar com Deus, não quer buscar o que tem que buscar, né? Nós falamos, né, nós queremos que as pessoas venham se converter, queremos buscar o Senhor, mas sabe por que as pessoas não se convertem? Porque às vezes nem os que é crente estão convertidos ainda, e às vezes os que não é crente, que não é convertido, é por causa desses que as pessoas não se convertem, porque aqueles que não são convertidos dão mau testemunho, e o povo que está lá fora, que quer vir, mas deu mau testemunho daquele que está errado, que está na casa de Deus de engano, que não está obedecendo o jeito que é para obedecer, então eles ficam escandalizados e não vêm para a obra do Senhor por causa do próprio crente, do próprio que estão fazendo de acordo com o que eles querem e fazendo tudo errado. Né? Então é isso. O que acontece no dia de hoje é isso. É muito isso, né? Muitos estão usando a palavra só para se enriquecer, como a gente vê os exemplos aí, mas essas pessoas não têm fé.
Quem tem fé, busca o que é do alto. Quem tem fé não se envolve com essas coisas da terra. Quem é que tudo que na terra não tem valor não. As coisas terrenas é pó, é terra. E tudo que é feito aqui na terra vai ficar aqui mesmo. Aleluia. Tudo que é daqui fica aqui. Se você quer subir no céu, quer buscar o Senhor, quer morar lá, então ativa a tua fé para você poder ter desejo nas coisas espirituais. Porque tem pessoa que está na igreja, mas o desejo dele é de ter um carro novo, o desejo dele é de ter um marido, a mulher atrás de marido, a mulher atrás de homem, a homem atrás de mulher, e aí por diante. Como é que Deus fica triste? Fica triste, os caras só veio na igreja, mas ela está atrás de homem. Esse veio na igreja, mas está atrás de comida. Não está atrás de mim, ninguém está atrás de mim. Então ninguém está atrás do Senhor, na verdade. A maioria das pessoas estão atrás de alguma coisa, mas coisas terrenas. Se fosse uma coisa espiritual, tudo bem, mas a maioria das pessoas não quer nada espiritual. Quer a maioria é coisa terrena, coisa que perece. Você vê que a mente do ser humano como é fraco. Porque se eu estou diante de um Deus que criou o mundo pela sua palavra, eu estou diante de um Deus que fez o impossível, que é poderoso, que é maravilhoso. Então, para que eu me preocupar com as coisas que Ele criou aqui? Eu tenho que me preocupar com o que Ele pode fazer na minha vida para me levar para lá. Porque eu sei que aqui estamos de passagem, mas aqui não é bom. Bom é lá, porque lá já está tudo preparado para aquele que vencer. Por isso que ele diz no Apocalipse: o que vencer, na terra, a coroa da vida. O que vencer, você estará junto com a nascer, junto com a ser, pela grande ser que você vai fazer. Então nós temos que lutar para vencer o mundo, para vencer o disse-me-disse, é para vencer os fracassados, é para vencer aquele que não quer nada com Deus, é para vencer, não para se unir com essas pessoas fracassadas. Se você se une com pessoas fracas que não querem a Deus, você vai correr risco de ficar aqui também. Porque tem muitos que estão fracos, e aquele que está fraco, você se encosta nele, você fica fraco também, fica caindo igual ele também. Daqui a pouco você está aparecendo. Nós temos que se unir é por Cristo, porque Cristo é forte, porque Cristo é rocha, Cristo é poderoso, é maravilhoso. Cristo não cai e nem dá mau testemunho. Quem diz, não sai por causa do não. Cristo nunca deu mau testemunho e nunca fez nada errado. Quem faz a coisa errada é aquele que não quer nada com Deus. Quem faz a coisa errada é aquele que está sem fé. Mas aquele que tem fé apontada no seu Jesus Cristo, esse sim vai dar bom exemplo e vai ser maravilhoso. Então isso nós temos que entender. Aleluia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem ouvir canção de tolo. A maioria quer ouvir canção de tolos. Os tolos que estão cantando, eles querem ouvir à noite. Ah, isso aqui refresca meu coração. Mas como eu me sinto bem ouvindo essa canção, ou que canção maravilhosa. Mas quando a palavra vem cortando o seu coração, ele fica triste. E como é que uma pessoa dessa vai adquirir fé se não quer a palavra? Se a palavra é que dá fé, se a palavra é que mostra o caminho de Deus, se a palavra é que trilha o nosso caminho, a palavra é que modifica a nossa vida, a palavra é que transforma nós, a palavra é que cria um caráter, espécie de homem de Deus, de mulher de Deus em nós. Então é isso que nós temos que buscar, é a palavra de Deus, né? É isso que nós temos que buscar, a palavra de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus cuida dela mesmo, né? Vamos ver aqui Glória a Deus. dois exemplos aqui para nós entender. Nós estamos falando da fé. Aqui nós vamos ler sobre a fé, né? Vamos ler aqui Mateus 8 e 5. Aqui é um exemplo maravilhoso. Vamos ler essas passagens aqui para nós entender como é poderoso. Aleluia, Santo Deus. Então está aqui. E fala assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou-se junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jazia em casa, paralítico e violentamente endemoniado. E Jesus disse-lhe: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sobre autoridade, tenho soldado, e a minha ordem eu digo: este vai e ele vai, e eu digo: outro vem e ele vem, e o meu criado faz isso e ele o faz. Aí no 10, maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse: o que segue, em verdade vos digo que quem
que nem mesmo Israel achei tanta fé. Então, Jesus agora fala aqui que se maravilhou de ver esse centurião falar isso. Ele disse: Jesus, eu sou homem de autoridade também. Eu tenho soldado para minha irmã, eu mando eles fazer, ele faz, eu mando eles, vai, eles vêm. Então, ele disse: imagina o Senhor. Ele quis dizer: imagina o Senhor que vem do alto céu, o Senhor que é o Messias. Ele quis dizer isso, o Senhor que é Jesus. Então, ele exaltou o nome de Jesus. Ele disse: se eu sou terreno e eu faço tudo isso, então imagina o Senhor. Ele disse, aí Jesus disse: em verdade eu vos digo que eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Quando Jesus disse, ele disse assim, ele falou para esse cara: está vendo? Eu não vi fé nem vocês que estão aqui andando comigo, como eu estou vendo nesse centurião. Como eu estou vendo nesse centurião, isso significa que está acontecendo no mundo isso. Muita gente está ouvindo a palavra de Deus, está dentro da igreja, mas sem fé, não acredita mais, não confia mais. Confia mais nas pessoas que estão do seu lado e que é próprio para Deus. Confia no pregador que está pregando, mas não confia no dono que está dando a palavra para ele pregar. Confia nas pessoas que pregam, que ensinam, mas não confia no dono do ensinamento, que é Jesus de Nazaré. Se a pessoa disser que você vai ser abençoado, você acredita. Mas se Jesus disser que você não acredita. Então, é o que está acontecendo no dia de hoje, é isso. Falta de fé em Jesus. Aleluia. Fé no Criador, no Todo-Poderoso Deus. Porque, na verdade, o que Jesus quer é que você se convença de uma vez por toda que para ele trabalhar, ele não precisa de ninguém, não. Ele trabalha com eu e você, a sócio. Ele não precisa de ajudante para fazer a sua obra. Para aquele exemplo maior, de que quando Davi mandou levar a arca para de volta para ele, o que foi que aconteceu? A arca não ia caindo e aqueles moços foram pegar ele, não foram fulminados. Uma prova que Deus não precisa de ajudante. Deus deu aquele sinal para Davi está errado isso, volta e faz o que é para fazer certo. Então Deus não teve pena de não matar, não, morreu. Porque quem faz as coisas erradas e quem está errado, Deus tem que dar um sinal. E foi o único sinal que Deus deu para Davi entender que o que ele estava fazendo estava errado. Então, por que ele disse: leva a arca lá para a casa do rapaz onde deixou a arca? E ele foi preparar, foi estudar a maneira, foi ler os capítulos, ver como que era, para poder criar um cenário para fazer as coisas certas para o de Deus. Da mesma jeito é hoje. Não adianta você querer fazer do seu jeito. Não adianta do jeito que fulano está fazendo, de que ciclano está fazendo. Não, ele está fazendo aqui na terra. Mas ele já foi no céu. Você já viu ele lá no céu dizer que já foi lá? Ele já tem passaporte para passar para o céu? Porque tem muita gente que está dizendo que é o dono do céu, mas ele não tem o passaporte para entrar no céu. Porque só quem tem passaporte para entrar no céu é quem acredita em Jesus. Só quem tem passaporte para chegar no céu é quem guarda a palavra e zela a palavra. Muitos têm aqui na terra passaporte para entrar nas igrejas que está aí por aí. Tem credencial que diz que é poderosa, credencial que faz isso e aquilo, mas no céu não tem passaporte ainda, porque está em rebeldia. E quem está em rebeldia não tem o passaporte para entrar no céu. O passaporte dele é para entrar no céu. Para entrar no céu é quem obedece a palavra de Deus. Para entrar no céu é quem vive a palavra de Deus. Para entrar no céu é quem guarda a fé em Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Então o centurião deu um bom exemplo. Deu um bom exemplo que agradou Jesus. Então isso serve para nós hoje. Nós fazemos tudo para que a nossa fé venha aumentar. Porque a nossa fé, quando ela aumentar, você vai andar por cima das águas como Pedro andou. Porque Pedro tinha fé. Ele andou porque ele teve fé. Jesus falou: vem Pedro, ele foi. Ele acreditou, ele foi, ele andou. Né? Por mais que ele não estava preparado, mas ele andou. Ele acreditou quando Jesus mandou ali. Então, como se Jesus manda fazer, não vai, por causa do medo. Né? A pessoa, você meteu o pé na água, o mar faz aquele barulho e tudo, você acreditar que vai andar em cima, tem que ter fé. Né? E quando ele desacreditou, ele começou a afundar, mas Jesus pegou na mão dele, levantou e chamou ele de uma pequena fé. Então, por que duvidar? Falou: por que duvidou? Porque não adianta nós duvidar das coisas. Porque a sua fé não tem que ser uma fé duvidosa, tem que ser uma fé perfeita, uma fé sem dúvida, uma fé leal ao Senhor. É isso que ele quer. Né? Para nós encerrar, vamos ler agora no livro de Mateus 15 e o 21, que fala aqui. E entrando Jesus, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saiu daquelas cananeiras, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de mim, que minha filha está violentamente endemoniada. Outro do mesmo jeito, também. Mas ele não lhe deu resposta, a palavra alguma. Os seus discípulos chegaram aos pés dele, rogando-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No 25. E então chegou-se, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja assim feito para contigo como tu deseja. E disse que naquela hora a filha dela foi curada. Então, outra mulher que chamou a atenção de Jesus pela sua atitude e a sua fé. Olha que coisa linda. Essa mulher, que não tinha tanto conhecimento, chegou lá e ela insistiu, porque ela sabia que só Jesus podia curar. Ela sabia que só Jesus podia mudar a história dela. Então, se eu sei que só Jesus pode mudar a minha história, por que aplicar minha fé em homens? Por que aplicar minha fé em quem não pode resolver o meu problema? Eu tenho que aplicar minha fé em Jesus. Ainda que milhares digam que não vai dar certo, mas se eu tiver problema, vai dar certo sim. Porque todos aqueles que confiam no Senhor não foram envergonhados e nem serão envergonhados. Será galardeada por Deus, porque Ele é poderoso. Então, essa mulher, ela insistiu. E por isso, quando ela fala assim: mas Senhor, os cachorrinhos comem da mengalha e caem na mesa. O que é uma mengalha? É quando você vai partir o pão com a faca de mesa de manhã e cai aqueles fargurinhos na mesa, cai no chão. Isso é a mengalha. Então aquilo ali, ela só quer só isso aqui que ninguém quer, Senhor. Eu não quero mais nada do que isso. Eu quero só essa mengalinha aqui. Isso, aquilo, me consola. Isso aqui está bom mais para mim. Ela não exigiu nada. Ela só exigiu isso. Então por isso que Jesus achou grande fé no seu coração. Achou uma fé ativa. Então disse: mulher, o que tu quer, assim será feito. Então o Senhor quer olhar em nós e quer ver fé. O Senhor quer ver fé em nós. O Senhor quer ver fé na igreja. O Senhor quer ver fé no seu povo. O que está faltando é o povo se levantar com fé e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu estou com fé. Se eu estou com fé, o Senhor abre o céu e me abençoa. Porque o Senhor não vai abrir o céu para ninguém que não tem fé. Mas se você tem fé, o céu vai se abrir para você. Se você tem fé, os milagres vão acontecer. Se você tem fé, Deus vai fazer abrir as portas a seu favor. Deus vai fazer milagre. Então o que precisa nós ter é fé. Porque a fé é o combustível do crente. A fé é o que faz as coisas acontecer. A gasolina do crente é a fé. Então vamos ter fé. Vamos pedir fé ao Senhor, porque é o que está precisando no nosso meio, na igreja no geral. Fé em Deus, fé no Senhor Jesus. Amém? Eu creio que todo mundo aqui tem fé. Agora nós vamos pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Porque quando nós aumentar a nossa fé, é que o milagre vai ser grande. Porque você vê de sua casa para cá, você tem fé. Então se você tem fé, você já tem um bom sinal. Porque você tem um começo. E você diz que não faz nada do zero. Tem que ter alguma coisa. Então, um pouquinho de fé que você tem, você vai pedir a Deus para multiplicar. Porque aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. E disse que se Deus só multiplicou o azeite dela, ele tinha um pouco. Se não tivesse nada, ele não tinha feito nada com aquela mulher. Mas aquele pouquinho que ela tinha, ele usou o poder e disse: agora não vai faltar. Porque quem não tem nada, até o que ele não tem será tirado. É o que está na palavra. Se você não tem nada, até o que você não tem será tirado de você. Então é necessário nós ter uma coisa dentro de Deus. É necessário nós ter fé. Não é que seja pequena, mas nós temos que ter fé. E usar a pequena fé que nós temos para multiplicar dentro de nós e nós vemos o milagre acontecer na parte de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra. E pedimos que o abençoe aquele que está nos acompanhando, que ele fez o Senhor, beneficiar ele, beneficiar todos nós. Pai, faz milagre na tua igreja, faz milagre de nós, Pai. Que a nossa fé venha derrubar as muralhas, que a nossa fé venha abrir o mar, que a nossa fé venha abrir as portas, a nossa fé venha fazer milagre no meio de nós, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor. E te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus, para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos vós e todos que amém. A paz seja para a amada igreja, em nome de Jesus. Glória, 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 louvado seja Fé, mais fé, amor.
Glória